Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos, a todas que se encontram hoje aqui na nossa Santa Casa Santa, Seara Espírita de Luz, e ao pessoal que está aí no YouTube. Bem-vindos todos aqui ao nosso encontro, ao nosso estudo da noite, ao nosso aprendizado das palavras do Cristo Jesus. E o tema de hoje é sacudir o pó. Esse tema a gente encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus e Evangelho de Lucas. E nós vamos discutir um pouquinho a respeito desse tema tão interessante. Antes, porém, eu convido a vocês para que possamos fazer a nossa prece da noite, que possam sentar-se assim bem confortáveis na cadeira de vocês. Aí em casa o pessoal também fique à vontade. Vamos fechando os nossos olhos, trabalhando a nossa respiração, lenta e tranquilamente, já sentindo a harmonia à nossa volta, já sentindo a presença dos nossos anjos de guarda, nossos irmãos espirituais, que sempre estão conosco, nos envolvendo e nos guiando. E vamos pedir essa noite, Senhor, que possa estar conosco, que possa permitir que os ensinamentos adentrem não apenas no nosso ouvido, mas em nossos corações, que possamos aprender cada dia mais com os ensinamentos do Cristo Jesus. Senhor, abençoe a cada um nesta noite. Nos dê saúde, nos dê proteção, que possamos nos tornar seres melhores a cada estudo, a cada aprendizado, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, como eu disse, o nosso estudo da noite, esse tema sacudir o pó,
ele está nesses dois evangelhos, né, que eu disse, de João e Lucas e Mateus, né? Então, buscando também o entendimento, eu fui buscar mais referências dentro da doutrina espírita, dos livros que nós usualmente utilizamos, lemos e que tem muito nos ensinado. Então, esse tema, sacudir o pó, ele também está no livro Pão Nosso, né, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Esse mesmo tema encontra-se no Momento Espírita, né, que é um livro de várias mensagens, esse mesmo tema. Também está no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, busquei todas essas informações que vieram realmente de encontro ao que Jesus nos disse no seu Evangelho. De início, eu quero ler um trecho do texto que está no livro Pão Nosso, tá? De Chico Xavier. No finalzinho do texto, também chamado Sacudir o Pó, o último parágrafo, Emmanuel nos ensina o seguinte, já começando a nossa reflexão, já de cara. Emmanuel diz o seguinte: se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Já assim de início vamos refletir. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Jesus nos quer alegres e felizes no aprendizado da vida terrena. E como eu citei, para que fique muito mais claro o que quer dizer sacudir o pó, eu vou ler também o que está no Evangelho de Mateus. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 14. O Evangelho diz o seguinte, olha que interessante, gente. Jesus enviou 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes numa casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, não escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Então esse evangelho, ele é maravilhoso, porque ele nos ensina várias coisas que nós vamos discutir hoje. Primeiro vamos nos reportar à época de Cristo, né? Aquela época que era realmente muito difícil o entendimento, as pessoas tinham uma evolução de moral e espiritual difíceis. Mas vamos rebuscar a história. Vamos entender por que Jesus, né? Jesus, quando lá esteve, quando veio para este planeta,
quando ele aqui reencarnou na sua maravilhosa missão, ele veio e nos ensinou o amor, a caridade, as leis divinas. Jesus curou, mas não foi fácil, né? Todos nós conhecemos através de filmes, de leituras de livros, o quanto Jesus, ele sofreu para poder então nos ensinar. Tudo que ele nos ensinou não foi fácil para ele naquela época. E nisso, Jesus também tinha junto de si seus apóstolos. E ele pediu então a seus apóstolos que também pregassem como ele fez. Que fossem a toda a terra de Israel e levassem o ensinamento que pudesse ir além de Israel. Mas ele deixou, né, para os seus discípulos, seus apóstolos, ele deu alguns cuidados com os quais eles deveriam seguir esse trajeto de ensinamento. Quando ele disse no início que enviou os 12 apóstolos, e quando ele disse a seus apóstolos, olha, não vá pelos caminhos dos gentios, cuidado quando vocês entrarem na cidade dos samaritanos. Por quê? O contexto da época. Os gentios, eles não eram judeus, né? Os gentios eram pagãos, aliás, eram judeus pagãos. Já os samaritanos não gostavam de judeu de jeito nenhum. Imagine então, sabendo que Jesus era um judeu e que veio trazer tanto ensinamento. Pois bem, Jesus, sabendo que os seus discípulos, seguindo pelos mesmos caminhos seus, pelos seus passos, da cura, da pregação, iriam sofrer a mesma coisa que ele sofreu. Então Jesus desde o início já disse, olha, cuidado, mas não vamos nos esquecer que Paulo de Tarso, após a morte de Cristo, ele foi até os gentios. Ele pregou para aquele povo e ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu muito, mas ele levou os ensinamentos do Cristo. Então todos os povos conheceram esse ensinamento. E por que Jesus disse, olha, não leva ouro, não leva prata, não leva túnica, não leva nada? Por quê? Porque esses discípulos, interessante que quando Jesus orientou que eles fossem pregar, iriam de 2 em 2, nunca fossem sozinhos, porque eles iam a pé, né? E eles iam pelas estradas, e eles sofriam um assalto, né? Eles dormiam ao relento, ou seja, Jesus já sabia que eles poderiam sofrer tudo isso. Então, olha, não precisa levar nada, não precisa levar alimento, porque Deus provê aquilo que necessitamos. E como foi? Sabemos em várias leituras espíritas que os apóstolos, eles iam pelos caminhos e eles se alimentavam de frutas, das moradias que estavam na região, eles pediam comida, água e eles eram recebidos. Então, Deus sempre fez a providência necessária para eles. Isso é fé. Isso é fé. E Jesus, sabendo disso, disse, olha, né, não precisa levar nada disso. Fez mais. O que Jesus disse? Se vocês chegarem em algum lugar para levar a palavra do meu Pai, não quiserem te receber, não quiserem ouvir, vai sacudir a poeira do pé e vai embora. Isso era um gesto que na época de Israel também, vamos entender, os judeus tinham esse hábito, quando eles chegavam em alguma região e achavam que aquela cidade, aquelas pessoas eram impuras, eles tinham esse hábito, né? Sacudia o pé, sacudia a roupa, tirava a poeira, porque eles não poderiam ser impuros. Era um gesto, né, de limpeza. Mas será que Jesus quis dizer para eles exatamente esse gesto? Limpa e pronto? Não. Jesus foi muito além, muito mais profundo. O que é esse sacudir a poeira dos pés? Jesus, na verdade, quando ele disse a seus apóstolos, vá pregar, vá curar, quando ele fez as orientações, quando ele disse, olha, se algum lugar que vocês chegarem, não quiserem ouvir as suas palavras, não quiserem recebê-los em sua moradia, porque era muito comum na época, né, que eles dormiam na casa das pessoas mais humildes, aquelas pessoas que estavam com o coração preparado para receber os ensinamentos do mestre, acolhiam os apóstolos para que eles ali ficassem em suas moradas e ali também pudessem pregar. Então Jesus disse, se alguém não quiser recebê-los, não quiser ouvir suas palavras,
vai sacudir o pó das sandálias e segue adiante. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, olha, não guarda rancor, não guarda raiva, segue adiante. Vamos sacudir essa poeira do pé de vocês, porque o Cristo não queria nada que fosse obrigado. Os ensinamentos dele eram de amor, de perdão, de caridade. Ele não queria, com certeza, que os seus ensinamentos fossem de uma forma dura, grosseira, impositiva. Não. Se não for pelo amor, então é melhor que se afaste, recue e siga o teu caminho. E isso também tem uma passagem no Evangelho, que Jesus, junto com os seus apóstolos, não foi recebido numa aldeia samaritana. Eles tentaram entrar e conversar. E lá não foram bem recebidos. Os apóstolos, muito indignados com tal situação, falaram para o Cristo, mestre, quer que a gente faça descer fogo aos céus nessa aldeia? Jesus é muito firme, porque sabemos como ele era bondoso, generoso e muito evoluído. Ele foi firme com os apóstolos e disse, não sabeis o espírito da vossa vocação. O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir. Ou seja, ele disse, eu, Jesus, não estou aqui para destruir nada, eu estou para salvar. Então, não vamos fazer nada. O que ele fez? Chamou seus apóstolos e vamos pregar em outra aldeia. Essa não quer nos receber. Tanto é que eles foram para outra aldeia e foram recebidos de uma forma menos rude. Isso é porque Jesus não quer que seus ensinamentos venham através da violência, da imposição. Ele não quer que tudo aquilo que ele queria passar na época, que vem até hoje, seja de uma forma que cause crítica, raiva e até que faça que se afaste. O verdadeiro cristão, ele recebe os ensinamentos do Mestre pelo coração. A alma do verdadeiro cristão, ele entende, ele aceita e ele segue. Realmente, foi muito surpreendente que Jesus, com toda a elevação moral e espiritual, não fosse aceito naquelas regiões, naqueles lugares. Tanto é que ele foi crucificado. Os ensinamentos do Mestre não foi fácil para ele, para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E se a gente parar para pensar, até nos dias atuais também não é fácil para a gente. Quantas religiões nós temos? Quantas religiões? Tudo bem que todos professam e seguem para chegar no mesmo Pai, mas o caminho para chegar no Pai é diferente. Então, quantas religiões hoje ainda temos? Diferentes em alguns pontos, alguns mais ritualísticos que outros. São pontos diferentes e que muitas vezes têm dificuldade para chegar até o cristão. O exemplo, nós mesmos aqui, enquanto doutrina espírita, quantas vezes a gente diz para alguém, olha, eu sou espírita. Nossa, mas você mexe com o diabo, com o demônio? Não quero nem saber desse negócio, não. Ainda hoje, em 2021, nós passamos por isso. Imagina Jesus, seus apóstolos, seus discípulos naquela época. Eles apanhavam, eles eram presos. Mas eles levaram, eles não eram impositivos. Eles levavam a palavra do Cristo com amor, com fé. O caminho é de espinho, foi de espinho lá e ainda é hoje. Mas se nós temos essa fé, nós temos o conhecimento, nós devemos levar esse aprendizado que nós temos para os demais. Mas foi muito além disso, muito além da questão religiosa esse evangelho. Como eu disse, o Mestre não pensou só na questão religiosa, não. Ele pensou na nossa vida pessoal. Quando ele diz que sacudir o pó é não conservar qualquer rancor de ninguém, de atitude de alguém. Não devemos ser rancorosos. Devemos sempre seguir a nossa caminhada de alma leve, muito leve. Então, sacudir o pó das sandálias tem um significado assim, muito mais elevado do que apenas a questão religiosa. Tem da moral. É um significado de nós nos evoluirmos, buscarmos a nossa reforma íntima. E para isso eu trouxe um texto também, que
Continua, né? Vamos continuar com Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. Então, Emmanuel, num texto, ele diz o seguinte, pessoal: o pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultado das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência da compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar, sem delonga, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Então, Emmanuel, ele buscou o sentido da reforma íntima. Ele nos mostra o quanto precisamos evoluir e vem de encontro com o Espírito Hamed. O que o Espírito Hamed diz diante desse evangelho? Ele diz o seguinte: bater o pó dos pés é se livrar de todo o traço de impureza que nós carregamos em nosso ser. As impurezas no nosso sentir e no nosso pensar. Devemos nos avaliar, fazer a reforma íntima, buscar a nossa essência. Hamed diz que nós precisamos permitir que a paz esteja em nós diante do que nos acontece. Que nós não devemos nos influenciar pelos feitos alheios. Eu não posso, as minhas atitudes não têm que ser baseadas no outro, no que o outro fez, no que o outro falou, no que o outro dita como regras. Assim como o outro também não pode viver dessa mesma maneira, com as regras que eu vou ditar, com as minhas verdades absolutas. Não. A gente, enquanto seres encarnados, nós somos falhos, mas também nós temos o conhecimento das leis morais, do conhecimento do Cristo, e ele nos norteia nas nossas atitudes. Então nós precisa realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas para que o nosso reagir perante a atitude do outro não vai ferir o outro e nem a nós mesmos. Nós precisamos pensar que o nosso agir, ele tem que ser baseado, respaldado naquilo que nós carregamos em nós, na nossa essência. Lógico, nós sofremos influenciação, sofremos, é natural. Nós influenciamos, também é natural, mas que sejam influências benéficas, positivas. O nosso pensar e o nosso agir tem que ser verdadeiro, dentro dos princípios cristãos. Hamed diz também que quando alguém não quiser vos receber, sacudir o pó de vossos pés, ele diz que isso é exatamente o quê? É que nós não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los da nossa realidade. Porque cada um vivencia uma experiência. Traduzir as leis divinas, as nossas leis, como se fosse a melhor, foi o que eu disse, à frente de outras religiões, como se nós detemos a verdade de tudo das leis divinas. Não, calma, não é bem assim. Cada seita, religião tem o seu princípio moral, cristão, e nós também temos o nosso, não devemos impor. Nós não podemos achar que a nossa verdade religiosa, moral, de vivência é única. Não. A gente sempre ouve falar assim que cada um tem a sua verdade. E a gente tem que saber ouvir a verdade do outro, mesmo que não seja a minha.
mas eu vou ouvir, eu vou pensar, eu vou analisar. Dentro daquilo que eu acredito que seja o certo e o correto. Mas eu não posso impor que o outro mude porque eu quero que ele mude. Sacudir o pó é quando a gente consegue enxergar e entender que cada um tem o seu caminho. Eu tenho o meu caminho que traçar. Cada um de nós temos. Então, o ser humano ainda está naquele patamar de que nós sentimos, né? Nós sentimos a necessidade, muitas vezes, de corrigir opiniões alheias. Nós vamos, indicar o caminho que o outro tem que seguir. Muitas vezes, sem querer, nós estamos induzindo experiências do outro, privando o outro de exercer a sua trajetória, a sua caminhada evolutiva. É como eu disse, a nossa verdade não é absoluta, meus irmãos. Nós devemos enxergar o outro dentro do seu momento espiritual, do seu momento evolutivo e de moral. Devemos aconselhar, devemos deixar que o outro, com as experiências, por mais que a gente veja que às vezes não é legal a atitude do outro, mas às vezes nós devemos deixar que eles sigam esse caminho para que possam enxergar por si próprio que não era o caminho certo. Nós que somos, né, pais, mães, a gente faz muito isso com o filho, né? A gente quer que os filhos façam exatamente aquilo. Eu estou ensinando, ensino com amor, ensino com carinho, eu quero que você faça isso. E os nossos filhos, às vezes, seguem por um caminho que não é o que a gente quer. Mas a gente, às vezes, não consegue. A gente não pode simplesmente falar, é aqui, pronto, acabou. Muitas vezes, nós, nessa missão, a gente deixa que os nossos filhos sigam um caminho que nós estamos vendo que não vai ser bom. Mas ele precisa aprender. Isso faz parte do processo evolutivo dele. É como um professor que detém tanto conhecimento e quer que a sua turma cresça, ele quer ensinar e a criançada, a turminha está lá, não é bagunça, não quer nem saber. Mas ele vai fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Sacudir o pó. Não querer impor, não ter mágoa. É saber entender que nós precisamos que eles sigam os processos evolutivos deles. Reter o pó dos pés é quando a gente não ter essa visão imensa de que Deus nos dá oportunidade para crescer, para evoluir. Nós devemos deixar que todos sigam os seus caminhos, assim como nós seguimos, né? A vida maior, essa vida que Deus nos deu, essa vida terrena nos dá oportunidade desse processo evolutivo, desse aprendizado do dia a dia, de crescer com a atitude do outro, porque faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa vida saber que o outro também vai crescer, vai evoluir e que nós podemos fazer parte desse aprendizado, mas não impondo, não induzindo, ouvindo, aconselhando e mais do que isso, fazendo com que através dos nossos exemplos o outro enxergue em nós um caminho a seguir. Então, quando nós aceitamos que as pessoas, como indivíduo, de personalidade própria, respeitando as suas opiniões, ideias e conceitos, e muitas vezes até os seus preconceitos, nós estamos dando a elas, assim, um fundamental apoio para que elas escutem o que temos para dizer e esclarecer, porque nós podemos chegar com amorosidade como Cristo fez. Nós podemos falar com carinho, nós podemos dar exemplos, mas a gente precisa deixar que muitas vezes, como eu disse, essas pessoas sigam o seu caminho. É que muitas vezes nós, né, temos aquela ideia de que nós podemos tudo, porque temos mais experiência, nós sabemos mais, e não é assim. A gente sempre fala assim, às vezes, uma criança, que é um espírito velho, encarnado, nos ensina muito mais do que nós que somos mais velhos. Não é? Então a gente não pode julgar, cada um no seu patamar espiritual de vivência. E nós, nas nossas imperfeições, muitas vezes, a gente encontra criaturas intransigentes e rigorosas no seu agir, no seu falar, que eles simplesmente não entendem o outro. Eles impõem
seus pensamentos. Encontramos pessoas, muitas vezes, em nossos caminhos, que não ensinam, pregam. Pessoas que não amam, manipulam. E pessoas que não respeitam, apenas criticam. E se encontram no patamar de santidade, de moralidade, né? De uma forma muito sutil. Então nós temos que ter esse olhar, entender que ele também está no processo evolutivo. Mas eu não posso deixar que a atitude do outro, como eu disse no início, vai influenciar no meu agir, no meu pensar, nas minhas atitudes. Quando eu sei o caminho que estou seguindo, o que o outro faz e fala muitas vezes não vai me influenciar. Mas eu posso influenciar o outro com amorosidade, com carinho, com respeito às diferenças que temos uns dos outros. Então, nesse caminho que nós estamos seguindo, dos labores que nós desempenhamos na seara de Jesus, na vivência de encarnado, das experiências do ir e vir, devemos silenciar assim qualquer reação aos contratempos que surgem em nossas vidas e aguardemos providências das mãos divinas, porque Deus mostra o caminho para a gente. Muitas vezes a gente está desolado, triste, com alguma atitude do outro, nós mesmos, porque nós também somos falhos, né? Mas Deus, Ele mostra para a gente que muitas vezes aquilo foi necessário, mas nós podemos, sacudir o pó dos nossos pés, nos reerguer e tomar uma atitude diferente. Então, nesse caminho, que nós possamos, assim, prosseguir, né? Com o nosso ideal de amor, de carinho, de aprendizado, para que as nossas realizações futuras sejam felizes, para que o nosso próprio caminho, ele seja sempre permeado pelo nosso coração cristão. Esse é o caminho que devemos seguir. Isso é o que Jesus espera de nós. E para encerrar, eu deixo mais uma vez aqui a perguntinha básica, lá do início da nossa reflexão, aquela perguntinha de Emmanuel, quando ele fala assim: se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Por que perder o tempo acusando o outro? E dessa maneira, eu convido a todos vocês para que a gente possa sacudir o pó dos nossos pés e seguir caminhando. Então, dessa maneira, gente, agradeço a companhia de vocês, pessoal de casa, e convido para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento diante do aprendizado da noite. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, e agradecer a Deus a oportunidade de ter deixado o vosso Filho Jesus ter vindo até nós, nos deixado tantas lições, tantos ensinamentos. Gratidão, ó Pai, gratidão pela nossa vida, gratidão pela vida de quem amamos, que possamos nos tornar melhores a cada dia, a cada tropeço em que levantamos é um aprendizado, a cada sorriso que nós damos é um aprendizado. Senhor, que esse caminho seja de muita luz em nossas vidas. Ilumine os caminhos de todos aqueles que estão à sua volta e mesmo aqueles, ó Pai, que não querem ouvir as palavras do seu Filho Jesus, mesmo esses que possam ser amparados, porque Jesus nos ensinou, os sãos não precisam de médico. Vós, ó Pai, que deixou que seu Filho aqui viesse e fosse o médico de almas, cure as nossas almas, nos ensine a caminhar, que possamos sempre sacudir o pé dos nossos pés, nos tornando assim seres melhores. Que assim seja, graças a Deus.